A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. De Faro. Muito bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. E começamos com a concertação social. O Governo ainda não fechou a porta a novas negociações para alterar a lei laboral, mas neste momento não há qualquer reunião marcada. Nem reuniões técnicas, nem negociais, como a de ontem, e nem sequer uma nova data para um encontro em sede de concertação social. Ainda assim, o Governo deixa a porta entreaberta ao referir que vai fazer todos os esforços para chegar a um entendimento, mas acusa a UGT de ter sido intransigente. Depois de 7 meses de negociações, Governo e patrões estão definitivamente de um lado, a Central Sindical do outro, com 12 pontos a separá-los. Miguel Gato. Entre eles, uma linha vermelha em todo o processo negocial, a reintrodução do banco de horas individual. A UGT sempre se manifestou contrária a esta proposta e assim continuou até ao fim. Outro ponto da discórdia foi o dever de abstenção de contacto do empregador fora do horário de trabalho. No que respeita ao outsourcing, também nunca chegou a haver entendimento, nem em relação à proposta de alteração da duração máxima dos contratos a prazo de 2 para 3 anos. A UGT também se manteve contra a proposta do Governo, que prevê que os primeiros contratos a termo passem a durar 1 ano, quando atualmente o limite é de 6 meses. Mas, Miguel, terá havido um momento em que a Central Sindical esteve quase a aceitar um acordo. É o que conta precisamente ao Observador, fonte próxima das negociações. Houve um momento em que Mário Mourão pareceu estar com vontade de fazer um acordo, mas esta fonte da UGT explica, no entanto, que a intenção era reunir o Secretariado Nacional antes de tomar qualquer decisão definitiva, mas por ter sido encostado à parede, Mário Mourão acabou por recuar. Já para as confederações patronais, as razões que levaram a UGT a recusar um acordo com o Governo não foram técnicas, mas sim políticas. E agora, Miguel, o que é que se espera que aconteça? Para já, Carla, não há nada de concreto. A UGT entende que a porta só ficou fechada pelos patrões e aguarda uma posição mais concreta do Governo, mas a julgar pelas declarações à saída da reunião de ontem, há pouca margem de manobra neste momento. A Confederação de Turismo de Portugal mostrou-se surpreendida com a possibilidade de reabertura do diálogo. Já a CIP também afirmou que neste momento não há perspectiva de uma nova reunião. Há vários meses que a própria Ministra do Trabalho admite que a não chegada a acordo significa o envio do documento à Assembleia da República, portanto a decisão pode agora ficar entregue aos partidos. Miguel Gato, com as negociações para a alteração à Lei do Trabalho, se o anteprojeto passar no Parlamento, a decisão final fica para António José Seguro, que já declarou que não quer promulgar um documento que não passou pela concertação social. E o tema vai estar em análise hoje no Explicador com Mário Mourão, da UGT, e Armindo Monteiro, da CIP. Perante a falta de sucesso das negociações, o secretário-geral do PS acusa o Governo de falta de humildade democrática. José Luís Carneiro esteve em Évora, no encontro com militantes e simpatizantes do PS, e foi aí que não poupou nas críticas ao Governo. O Governo, infelizmente, tem falta de humildade democrática e essa falta de humildade democrática está a ficar cara ao país. Já sabíamos que o Governo não se quis até hoje entender com o PS, mas agora ficamos também a saber que não se quer entender com os parceiros sociais. É preciso aguardar agora pelos passos seguintes. Aquilo que eu pude ver foi com estupefação que afinal as maiores expectativas que se criaram sobre se alcançar um acordo ficaram hoje goradas durante a tarde. Vamos aguardar pelos próximos dias. José Luís Carneiro critica ainda o timing escolhido para a reunião de ontem com os parceiros sociais por ter sido no dia da tomada de posse de António José Seguro. Sem eleições à vista nos próximos tempos, surge hoje uma sondagem que coloca o PS de José Luís Carneiro à frente nas intenções de voto, mas no empate técnico com a AD e o Chega. É o que mostra a sondagem da Aximage, publicada hoje no Diário de Notícias. O PS tem 27% das intenções de voto, seguido da AD com 26,6% e do Chega com 25,8%. Todos, portanto, dentro da margem de erro. A Aliança Democrática liderava esta mesma sondagem em outubro, com 32,4%.
60% das intenções de voto. Para a curta vantagem do PS, são essenciais os votos dos eleitores mais velhos e também das pessoas com rendimentos mais elevados. A Aximage procurou saber quem é que os eleitores consideram a principal figura da oposição e aí os resultados são outros. André Ventura é escolhido por 59% dos inquiridos. Este estudo realizou pouco mais de 500 entrevistas. E continua hoje a tomada de posse de António José Seguro. O dia do Presidente da República começa em Arganil. Depois do dia de ontem, marcado pelas cerimónias oficiais da tomada de posse do novo chefe de Estado na Assembleia da República e no Palácio de Belém, Seguro visita hoje o interior e o norte do país. Começa às 11 da manhã na aldeia de Morísia, no concelho de Arganil. Foi uma das aldeias que esteve cercada pelas chamas nos incêndios de 2025 e que o chefe de Estado visitou no verão passado. À tarde, Seguro visita uma associação para a promoção do desenvolvimento sustentável em Guimarães e termina o dia no Porto, onde é recebido por Pedro Duarte, no Salão Nobre dos Passos do Concelho. É um dia cheio de agenda política. O PSD começa hoje as jornadas parlamentares em Caminha. Com o tema Portugal, resiliência e ambição, a abertura está marcada para as 3h30 da tarde. Mais tarde, Paulo Portas junta-se aos sociais-democratas para discursar, quando forem 7h30. É um dos oradores convidados num painel que conta com 3 ministros do atual governo, que vão discutir o PTRR. O encerramento vai ser feito amanhã, hora de almoço, por Luís Montenegro. E Carla, ontem o Presidente da Assembleia da República recusou o pedido do Chega para um debate parlamentar de urgência por causa do aumento do preço dos combustíveis. É o que consta do despacho a que a Agência Lusa teve acesso. José Pedro Aguiar Branco lembra que o Chega já esgotou os agendamentos potestativos que pode fazer até ao dia 13 de março. A segunda figura do Estado explica assim que o partido de André Ventura pode renovar o pedido na próxima quinzena, desde que respeite os requisitos previstos. A nota sublinha que a recusa não se deve ao tema, mas sim ao limite temporal imposto aos grupos parlamentares. Este foi um debate anunciado no fim de semana por André Ventura. O líder do Chega queria levar ao plenário as medidas do governo que dizem respeito ao aumento do custo de vida, incluindo o aumento dos combustíveis, que subiu a pique no início da semana. Nova noite de ataques entre Israel e Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Teherão responde a Donald Trump e assegura que os ataques vão continuar durante o tempo que for necessário. Isto numa altura em que os Emirados Árabes Unidos dizem ter interceptado uma nova onda de ataques com drones e mísseis iranianos. A Al Jazeera relata ataques contra infraestruturas energéticas em mais países do Médio Oriente, como o Kuwait, o Bahrein e a Arábia Saudita. Os média israelitas dizem que os ataques de Israel atingiram laboratórios nucleares perto de Teherão. Numa entrevista ao canal norte-americano PBS News, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros assegura que o Irão está preparado para continuar a atacar os países vizinhos pelo tempo que for necessário. Disse também que não estão na agenda novas rondas de negociações com os Estados Unidos. Isto depois de ontem Donald Trump admitir que a guerra com o Irão pode terminar em breve. O presidente dos Estados Unidos exclui apenas que o fim do conflito aconteça esta semana. Ainda assim, numa conferência de imprensa, Donald Trump garante que o exército norte-americano não vai desistir dos objetivos militares. Em conjunto com os nossos parceiros israelitas, estamos a esmagar o inimigo num desfile de habilidade técnica e força militar. A capacidade de drone e mísseis do Irão está a ser completamente demolida. A marinha está desaparecida, está toda afundada no fundo do oceano. 46 barcos. Conseguem acreditar nisso? Os líderes terroristas desapareceram, ou estamos a contar os minutos até que eles desapareçam. Nós tínhamos líderes, eles desapareceram. Nós tínhamos novos líderes, eles desapareceram. Agora, ninguém tem ideia de quem são as pessoas que vão governar o país. Nós não vamos desistir até que o inimigo seja totalmente e definitivamente derrotado. Declarações ontem à noite de Donald Trump. Depois, nas redes sociais, o presidente norte-americano voltou a ameaçar Teherão com morte, fogo e fúria caso o Irão decida impedir o comércio de petróleo no Estreito de Hormuz. Na Truth Social, Trump diz que os Estados Unidos vão atacar com 20 vezes mais intensidade caso o fluxo seja interrompido. A ameaça foi feita ontem à noite pela Guarda Revolucionária Iraniana. São temas para analisar daqui a pouco no Gabinete de Guerra com o historiador
Bruno Cardoso Reis. A guerra no Irão está a levar a um aumento dos preços da energia, por isso o presidente do Eurogrupo avisa que a zona euro se deve preparar para um longo período de instabilidade. Uma vez que as cadeias de abastecimento vão ser afetadas, é por isso esperado um aumento dos preços da energia e também da inflação. Este fim de semana o preço do gasóleo subiu a pique, ficou 20 cêntimos por litro mais caro em Portugal. Depois da reunião com os ministros das Finanças da zona euro em Bruxelas, o novo presidente do Eurogrupo sublinhou que, apesar da resiliência da economia europeia, teme-se que a Europa volte a enfrentar uma crise energética semelhante à de 2022. Precisamente em Bruxelas, hoje há uma nova reunião dos ministros das Finanças dos vários Estados-membros. Portugal vai estar representado pelo ministro Joaquim Miranda Sarmento. São agora 7h10. Carla, que outras notícias marcam esta manhã? O PCP recebe hoje o Bloco de Esquerda para uma reunião de trabalho, uma reunião que acontece a pedido do coordenador do Bloco, José Manuel Pureza. Os bloquistas querem reunir não só com o PCP, mas também com o PAN, o LIVRE e o PS. Em cima da mesa vão estar temas como a resposta do governo ao mau tempo, a lei laboral, o custo de vida e a guerra entre Estados Unidos e Irão. Os guardas prisionais estão hoje em greve na cadeia de Valdez-Judeus, de onde fugiram 5 reclusos em 2024. A greve, que começa hoje, vai prolongar-se até ao final do mês de abril. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional pede um reforço das medidas de segurança. Com esta paralisação, os reclusos vão ter o horário de pátio reduzido e vão ficar nas celas 22 horas por dia. O relatório do Comitê do Parlamento Europeu dedicado à crise na habitação vai ser hoje votado em Estrasburgo. Este grupo de trabalho foi criado em dezembro de 2024. Apresenta hoje o relatório, que tem mais de 1.400 propostas e perto de 50 compromissos entre as várias famílias políticas europeias. E quem aqui já fez uma corrida de renas? De renas? Não, ainda há 2 semanas. Foi há 2, não foi? Há 2 semanas. Tu partilhaste no Instagram, aliás. Mas eu sempre partilhaste tudo no Instagram, não é? Aquilo está um bocadinho limitado. Nem quando fazem de Pai Natal. Eu, por acaso, já andei. Já. Pois tu tiveste Eu estive na Finlândia. rena. Já andei. Não amei. Porquê? No Ternó. No Ternó. Porquê é que não amaste? Porque eu achei que elas estavam a fazer um esforço. A sofrer, não é? Sim, mas tenho carta de condução. Tenho carta de condução de rena. Bom, mas porquê é que estás a falar em corrida de renas? Não é para falar de mim, não, é porque houve houve o campeonato de renas de Sala, que é uma cidade na Finlândia. De Sala. Sala com 2 L's, percebe? O sotaque não deve estar correto. Cerca de 1000 pessoas participaram neste campeonato e vêm pessoas de todo o lado, competidores, não só da Finlândia, mas também de Itália, Noruega, Alemanha, França. Estavas a pensar concentração de renas. Tem renas de todo lado. De Sala. Sim, e houve um campeonato muito intenso e também oportunidade para sopa quente. E também comida tradicional finlandesa. Então, mas houve rena vencedora? Foi a Pompô que venceu esta corrida final. Mas todas foram recompensadas, não. O Rodolfo tem outro estatuto.